E a vinheta? Ah, já? Olá, boa tarde a todos. Aqui, em nome do Instituto Projeto Cura, eu, Fernanda, fundadora e presidente, quero agradecer a presença de todos e, em especial, algumas presenças que, para mim, têm um valor muito importante, principalmente aos nossos conferencistas, que vocês vão conhecer dentro em breve, quando eu os apresentá-los, e da plateia a todos, e, muito especialmente, a doutora Fábia Mello, representante aqui do Ministério Público, com o qual nós temos uma parceria técnica, por questões da nossa regulamentação da lei que foi aprovada de pesquisa clínica. Também quero agradecer a presença do Fernando Rezende, da Abracro, também parceiro do Instituto Projeto Cura, doutor Martinez, que também é parte do nosso GT de pesquisa, a Cris Ziza, parte do nosso comitê de pacientes, que vocês vão conhecer logo mais do que mais uma invenção nossa. A doutora Sônia, também parte do nosso GT de pesquisa. A todo o time Cura, presidente, a vice-presidente Alcina, Luciana, Roberto, ao nosso embaixador, doutor Luiz Fernando Correia, jornalista e médico da CBN Saúde, está aqui presente, e que é o narrador de um vídeo que vocês vão conhecer no final do nosso painel. Será que... cadê a nossa querida Ana Lusa, minha sempre mentora de pesquisa, direitos? Muito obrigado pela presença. O time da UNACAM, tem o time ali também de outras... do grupo do Camiseta Rosa, que eu não lembro o nome. Isso, muito bem. Então, todo mundo... e ao Centro Pérola, também aqui representado, Centro de Pesquisa, ou seja, toda uma rede da pesquisa que está aqui representada neste painel, que vai falar hoje sobre o cuidado e a parceria, conectando pacientes e pesquisadores, uma realização do Instituto Projeto Cura, nesse 12º Congresso do Todos Juntos contra o Câncer, que me dá muita honra de participar, acho que desde o 2º ou 3º. E é com alegria e entusiasmo, que estamos reunidos novamente nesse espaço de diálogo, reflexão e trocas. A nossa missão nos move e nos aproxima à pesquisa clínica e à vida de todos nós, tornando a pesquisa mais acessível, compreensível e próxima da nossa realidade, do nosso dia a dia e, principalmente, para o enfrentamento do câncer. Nós, Cura, acreditamos que a pesquisa clínica é o caminho para transformar o cuidado em novas possibilidades de tratamento, qualidade de vida, gerar dados, melhorar políticas públicas, trazer inovação, capacitar profissionais da saúde, e isso se faz lado a lado com a sociedade em geral. Hoje vamos conhecer experiências inspiradoras de quem viveu a pesquisa clínica na prática, como paciente ou médico, e refletir sobre os resultados inéditos de uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Projeto Cura, e também ampliar nosso olhar com os dados globais e o lançamento de uma ferramenta para o paciente, uma plataforma que dará acesso ao público leigo aos estudos clínicos, trazendo para a discussão os desafios e a oportunidade que vamos ter no Brasil a partir deste nosso lançamento hoje. O que queremos propor neste painel é justamente isso: pensar juntos como transformar a relação entre pesquisadores e pacientes, ciência e a sociedade, em uma parceria verdadeira, onde a ciência seja guiada também pela escuta de quem usa a ciência, ou seja, pacientes. E pela inclusão e pelo compromisso com a vida. Vamos mostrar com evidências reais e, na sequência, um debate entre todos nós, quem está aqui em cima e quem está aí na plateia. Agradecemos e parabenizamos o TJCC por mais este evento, que é o maior evento multissetorial da oncologia na América Latina. Então, nós vamos começar pelo começo. E, pelo começo, nós vamos trazer quem? Os pacientes. E que hoje nos dá muito orgulho, que a voz do paciente aqui, nós estamos convidando duas pacientes.
A Isabel Massetti, arquiteta, paciente oncológica de pesquisa clínica e participante de um estudo para tratar um mieloma. E a doutora Renata Rodrigues da Cunha Colombo Bonadio, ex-paciente oncológica e médica oncologista, com atuação na oncologia DOR em tumores de mama e ginecológico. Então, vocês vão só falar 2 minutinhos agora, porque depois aí nós vamos mostrar dados, aí nós vamos mostrar as entregas que o Cura está fazendo em função desses dados e da experiência de vocês e abrir para o debate. Tá? Então, Bel, vou falar Bel porque eu conheço a Bel há 48 anos, tá? A gente era criança passando para a adolescência. Bel, você foi diagnosticada com mieloma, começou um tratamento convencional que deveria, em algum momento, te levar a um transplante. Correto. E, em algum momento, te informaram que isso não estava dando certo. E aí? Bom, aí a minha médica mesmo sugeriu que eu fosse para um estudo, uma pesquisa clínica, um tratamento de pesquisa clínica. E eu, depois de muita conversa, muito procurar saber, eu acabei indo para a pesquisa. Eu fiz num grupo de pesquisas da Centro São Germano, Clínica São Germano, pesquisa clínica. Eu estou lá há alguns meses. E o que você me contou agora na sala VIP? Porque a gente estava aguardando o resultado da biópsia. Aqui é tudo a vida como a vida é, tá? Eu não sei o que ela ia dizer hoje quando ela ia me contar do resultado. Eu acabei de informar para a Fernanda e para os amigos todos que a minha pesquisa deu certo. Quer dizer, o meu tratamento deu certo. E eu zerei o mieloma, inclusive pela biópsia de medula. Foi uma vitória muito grande. Perfeito. Depois ela vai estar no debate para a gente fazer muitas perguntas sobre essa experiência dela, que ela começou ano passado, e ela me liga e fala, Fê, me explica aí, me chamaram para uma pesquisa. E agora eu queria falar com a doutora Renata, que é, como eu já disse, oncologista, paciente oncológica e pesquisadora. Doutora Renata, você participou de uma pesquisa ou não? Não, Fernanda. Então, no meu caso, eu tive um diagnóstico de um linfoma no final da minha residência médica. Então, eu estava terminando a minha residência de oncologia, estava meses finais ali para o término, quando eu fui diagnosticada, aos 29 anos. Eu não participei de um protocolo de pesquisa, eu fiz o tratamento, que é o tratamento padrão naquele momento, com algum ajuste, porque tinha um estudo de fase 2 que tinha acabado de sair, que acrescentava uma 6ª medicação, então eram 6 tratamentos citotóxicos, e aí a gente seguiu esse fase 2 que tinha sido recém-publicado e fez um tratamento adicional. Então, não foi de pesquisa, mas tudo muito embasado em pesquisa, em dados super frescos de pesquisa. E eu fiz o tratamento, deu tudo certo. Isso foi agora há 7 anos atrás, né? Mas, antes do meu tratamento oncológico, eu já tinha um envolvimento muito grande com pesquisa. Isso vem desde a faculdade, eu me envolvo muito com a parte de pesquisa científica. E passar pela experiência de tratamento oncológico só aumentou ainda mais meu encanto, minha admiração pela pesquisa. Porque assim, a hematologia não é a minha área de especialidade, né? A gente aqui na oncologia no Brasil, atualmente a gente é muito dividido e a gente cuida de tumor sólido. Mas eu fiz um grande paralelo com o HER2 positivo, quando eu fiz o meu tratamento. Porque o tumor HER2 positivo, a gente teve grandes passos, grandes saltos de avanços, e no linfoma também, né? E aí eu pensava, nossa, ainda bem que fui eu, aos 29 anos, que recebi esse diagnóstico. Que não foi minha mãe, aos 29, que não teria terapia-alvo. Que não foi minha avó, aos 29, onde não teria muitas das quimioterapias
que eu fiz uso, né? Então, a gente tem esses grandes saltos e isso me fez reconhecer ainda mais a importância da pesquisa que permitiu esses avanços e o cenário do meu tratamento aos 29 ser muito diferente do que seria o prognóstico da minha mãe ou a da minha avó. Maravilha. Então, guarda aí mais informações para a gente ir para o debate daqui a pouco. Então, antes da gente ir para o debate, nós vamos, então, agora dar sequência, e eu vou convidar a doutora Heloísa Rezende, oncologista e pesquisadora do Centro de Pesquisa Jardim Amália, coordenadora da Oncologia do Hospital Universitário Unifoa e presidente do Comitê Científico do Instituto Projeto Cura. Doutora Heloísa, por favor, conta para a gente o que os pacientes nos falam através dos dados coletados de uma pesquisa que nasceu dentro do nosso Instituto Projeto Cura. Bom, pessoal, boa tarde. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, agradecer a organização do Instituto Projeto Cura, né, pela oportunidade. E a gente vai falar hoje... Pode ter aqui? Não. É esse mesmo? E nós vamos falar hoje, pessoal, um pouquinho de por que nós devemos estar aqui hoje falando de pesquisa, né? Novamente, tentando explicar ou tentando justificar o porquê o Cura ele tem no cerne da sua missão, da sua jornada a falar sobre pesquisa, especialmente com o público leigo. E a resposta é muito simples, talvez porque pesquisa seja a única ferramenta efetiva para responder as perguntas que interessam para a gente controlar os males que afligem a saúde, né? Para a gente buscar mais saúde. E aí, como que nós podemos mostrar isso na prática, né? Então, esse é o que eu identifico na literatura como o primeiro ensaio clínico randomizado, né? Em um navio foram detectadas, então, marinheiros com escorbuto, que é uma doença que acontece por causa da deficiência de vitamina C. E, então, o médico optou por pegar um grupo de 12 marinheiros e separar em 6 duplas. E cada dupla ele deu um tratamento aleatoriamente, sem nenhuma evidência anterior. E uma dupla recebeu, por exemplo, vinagre, a outra recebeu um tratamento com água do mar, o outro recebeu bebida alcoólica, e uma dupla recebeu 2 laranjas e 1 limão por dia como tratamento. E isso visivelmente demonstrou uma enorme melhora e uma rápida melhora daquele mal que era as lesões na mucosa causadas pela deficiência de vitamina C. Então, isso fica como um registro para a gente. E se a gente pensar mais modernamente, que evidências, né, nos dias atuais, nós podemos resgatar em relação a como a pesquisa contribuiu para curar mais? O exemplo da mamografia. Então, eu trago um exemplo de um estudo sueco. A Suécia e a Noruega foram os pioneiros a atingir o alvo de rastreamento, né, nas suas populações. E aqui nós podemos ver a curva, onde nós vemos a letra C, que é a curva mais alta um pouquinho, em que a sobrevida é muito maior, né, em relação às pessoas com a letra S, que são as pessoas que não fizeram a mamografia. Então, ali mostrando as curvas abertas, em que fazer mamografia aumenta a expectativa de vida, aumenta a taxa, né, de cura. Bom, e aí nós nos perguntamos, né, a pesquisa é realmente necessária, mas o Brasil ainda tem um papel muito limitado em pesquisas. E uma das coisas que nós identificamos ao longo dessa nossa jornada, né, militando em pesquisa, que nós temos muitos gargalos, inclusive a falta de interesse da indústria farmacêutica em nos confiar os estudos, talvez pela morosidade dos nossos processos regulatórios. Mas não é só isso. Nós também, olhando para dentro, fazendo um trabalho interno, nós vemos que a nossa população conhece pouco sobre pesquisa. Então, nós optamos, nós, do Instituto Cura, do Comitê Científico, optamos por conduzir uma pesquisa em que nós ouvimos os pacientes. Então, essa pesquisa nós batizamos, né, carinhosamente de survey de pacientes, e ela existiu para nos dizer o que os pacientes sabem, de fato, e o que eles sentem quando eles são convidados a participar de um protocolo de pesquisa. Esse estudo, então, já foi publicado sobre a forma de pôster na ASCO. Então, eu vou falar aqui, basicamente, os dados que estão nesse pôster, pessoal. E aí, o que nós encontramos foi... só resgatando um pouquinho, né, para vocês entenderem como é que nós fizemos esse estudo. Então, identificamos alguns centros parceiros, centros de pesquisa parceiros,
parceiros do Cura, 25 centros. E esses médicos dos centros, então, convidaram seus pacientes oncológicos em tratamento, que estavam ou não em protocolos de pesquisa clínica, para responder ao questionário que nós havíamos elaborado previamente. Bom, então nós chegamos, em 6 meses de entrevistas, nós atingimos um N de 290 pacientes, dos quais 44 eram participantes de protocolos de pesquisa. E aí o que nós, definindo um pouquinho, né, quem é o perfil demográfico, quem é esse paciente? Foi um paciente com idade mediana de 54 anos, em que apresentava uma renda média de R$ 2.000, variando aí de R$ 600 a R$ 4.000, e um dado que não foi representativo da nossa amostra nacional. Mais ou menos metade dos pacientes faziam seus tratamentos no sistema público e mais ou menos 50% no sistema privado, que a gente sabe que não reflete a realidade do país, em que 25%, né, apenas está no setor privado. Bom, e aí o que nós encontramos, pessoal, quando a gente perguntou a essa amostra se eles acreditam que pesquisa clínica é algo bom, é algo positivo, é algo que traz benefícios, 90% não hesitou em concordar com essa afirmativa. Sim, pesquisa clínica traz benefícios para a sociedade. E nós perguntamos se convidados, se participariam de um protocolo de pesquisa, e 80% disse que sim. Bom, esse dado ele é, a princípio, animador. Mas se alguém entende que algo é bom, então nós resolvemos aprofundar um pouquinho a pesquisa. Você acha que é bom, mas você sabe o que é? E aí nós fomos elaborando outras perguntas. Então nós perguntamos, você acredita que os riscos para participar de um protocolo de pesquisa superam os benefícios? E aí veio a surpresa, porque 45% dos pacientes de nível superior acreditavam que os riscos eram maiores que o benefício. Então, ou seja, quase metade da população, apesar de achar que pesquisa é bom, acreditava que os riscos eram maiores. E quando a gente vai para um público que tem apenas ensino fundamental, ou seja, pacientes com nível menor de escolaridade, 60% acredita que os riscos superam os benefícios. Então, isso fica uma lição muito clara para a gente, que o paciente brasileiro tem uma tendência em acreditar que pesquisa é bom. A princípio, num primeiro olhar, ele entende que é bom, mas quando ele é perguntado, ele se sente inseguro. E quando ele se põe nesse papel de estar num protocolo de pesquisa, ele se julga em risco. E aí, outras perguntas que nós fizemos. Se eles conhecem o termo randomização, que é aquele jeito de separar as pessoas dentro do protocolo de pesquisa. Quem vai receber qual tipo de tratamento? E 72% deles responderam que não conheciam esse termo. Quando perguntamos se sabiam o que era, se entendiam bem o que era o documento, o termo de consentimento livre esclarecido, para nossa surpresa, 45% não conheciam. E ainda 27% dos pacientes, né, um pouquinho mais de um quarto, referiu sentir-se como cobaia ao participar de um estudo. Bom, então o que fica para nós, o que ficou desse estudo, foi uma ideia muito clara que mais ou menos confirmava a nossa hipótese de que, embora o paciente tenha uma impressão positiva, ele compreende muito pouco, ele sabe muito pouco sobre os métodos, sobre o protocolo em si, sobre a pesquisa em si, o que faz com que ele se sinta inseguro. E ainda ronda entre a nossa população essa questão antiga, que atualmente não tem mais razão de ser, que é o paciente se sentir, né, como cobaia. Bom, então, diante desses dados, a gente entende que tem um papel muito interessante, muito importante para nós trabalharmos a conscientização acerca do tema pesquisa clínica, que é o que a gente vai fazer nos próximos instantes. Acho que deu aqui. Ou seja, a gente não tem medo, né? A gente sabe que pesquisa é importante e a gente sabe que tem que ser conduzida dentro de regras, protocolos. E a gente entende, sim, que a nossa população não entende disso. E por isso que nasce o Cura, para a gente aprender, para a gente se capacitar, para a gente se educar e para a gente poder dialogar como sociedade com a ciência. Então, para dar sequência, vocês têm que ir guardando todos esses dados que a gente vai apresentando, a experiência do paciente, os dados que o Cura vai gerando, para a gente fazer o debate, que vai ser em minutos, porque aqui nós vamos dar pinceladas, pílulas, para a gente poder incrementar a discussão. Então, agora eu vou chamar
o doutor, vou chamar o tema Pesquisas Sem Fronteiras, com o doutor Maximano, oncologista do Hospital Albert Einstein, co-diretor de mama do LACOG GBCAM e membro do Comitê Científico do Instituto Projeto Cura, que vai nos apresentar dados globais sobre pesquisa clínica e os desafios para o Brasil. Que responsa, hein? Muito obrigado, Fernanda. Sempre um prazer estar nos eventos do Cura. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje, na verdade, é um spoiler. Por que é um spoiler? Eu esperava que fosse inteiro, mas isso é um artigo que eu publiquei com uma aluna, a doutora Fanny Casselli, que, aliás, é o grande mérito dessa publicação. Trabalhou 3 anos nesse projeto, sob a minha orientação, mas eu esperava que já tivesse saído a publicação. E ela está numa coisa que nós chamamos InPress, está aceita pelo periódico, é uma revista de muito alto impacto da American Cancer Society, mas ela não saiu oficialmente ainda. Mas não tem problema de eu mostrar aqui para vocês, até porque a gente já apresentou isso em congresso anteriormente. Então, basicamente, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, a gente acha que câncer é mais um problema de países ricos que países em desenvolvimento, mas isso talvez ainda seja verdade, mas isso está se invertendo muito rápido. Quem vai carregar o fardo do câncer daqui a 20, 30, 40 anos são justamente os países em desenvolvimento. Então, nós sabemos que muitos aqui trabalham com pesquisa, a gente tem muito problema com burocracia, com ineficiências no Brasil, né? E, por exemplo, vocês viram que a pesquisa é o motor da melhora de tudo, né? Mas a mortalidade por câncer, embora ela esteja caindo em países ricos há 2 décadas, não tem menor evidência ainda que isso esteja acontecendo em países em desenvolvimento. Então, a pesquisa, vocês já viram, né? Não existe progresso no tratamento do câncer se não houver pesquisa, certo? É simples assim. Eu vou pular algumas coisas, né? Então, o nosso artigo, basicamente, vou pular essa parte também, né? Então, esse artigo que a gente está publicando, basicamente, ele surgiu da ideia que eu tinha a percepção de que o desenvolvimento da pesquisa tinha sido muito desigual entre países em desenvolvimento. Faz 20 anos que eu trabalho com isso, tem até algumas pessoas aqui que eu trabalhei há muitos anos atrás, e eu acho que a situação pouco mudou nesse tempo inteiro. Então, nós fizemos esse trabalho de documentar países que há 20 anos atrás, no ano 2000, eram considerados pelo Banco Mundial como em desenvolvimento, ou seja, não eram países desenvolvidos. Nós mapeamos alguns países pela sua importância, tá, em vários continentes, e acompanhamos, né, no Banco de Dados Mundial de Estudos Clínicos, né, que é o clinicaltrials.gov, como esses países desempenharam. E aqui a gente fez uma inovação, que eu achava, em vários momentos, que o único determinante do desenvolvimento da pesquisa era o enriquecimento do país, ou seja, aumento da renda per capita, né, aumento do PIB do país. E em vários momentos eu achei que esse era o único fator. Então, isso nunca tinha sido documentado e a gente se propôs a fazer isso. Então, aqui como é que a gente fez, alguns detalhes técnicos, né, que eu acho que eu posso pular, mas basicamente trabalhamos com o banco de dados do Banco Mundial, que é o que classifica, né, o nível de desenvolvimento dos países, e desse banco de dados de estudos clínicos, que é o mais conhecido, né, o clinicaltrials.gov. Então, aqui vocês veem alguns resultados, né? Esse é um dos principais, onde nós medimos o número de estudos. Em 20 anos, como esses países, em vários continentes, evoluíram. Então, vocês viram lá 5 estrelinhas, os 2 asiáticos, a China e a Coreia do Sul. Coreia do Sul é curioso, vocês vão perguntar por que ela está nessa lista. Porque em 2000, que foi o nosso primeiro ano, ela estava em desenvolvimento. Aí, no ano seguinte, ou 2 anos depois, ela evoluiu para país desenvolvido e a gente manteve ela na lista. Então, alguns foram muito bem, como a Turquia também, teve um grande aumento no número de estudos, países do leste europeu, certo? E também um pouco na América Latina. Em menor grau, os países conseguiram aumentar, certo? Agora, essa talvez seja a parte mais inovadora, que eu não conheço até então outra publicação que tenha feito isso, de tentar correlacionar o aumento no número de estudos clínicos com o aumento da renda per capita no período. Isso foi um trabalho de formiguinha que a doutora Fanny fez com alguns colegas, né? Então, vocês veem que a gente criou um coeficiente de correlação
E, basicamente, para alguns países somente isso funcionou. Para a China, para a Coreia do Sul, para a Turquia. Tá? O crescimento da renda per capita nesses países foi relativamente bom, muito bom na China, aliás, né? Na Coreia do Sul também, mas em outros países isso não funcionou. Por exemplo, na América Latina, que vocês veem aqui, os países aumentaram os estudos, mas uma estagnação total da economia, né? Brasil e Argentina faz 15 anos que nossa renda per capita está estagnada, 15 anos. Apesar disso, aumentou o número de estudos. Então, conclusão, não é o único fator, é um fator que talvez contribua, mas não é um fator determinante. Tem outros fatores que aumentam, melhoram esse cenário. Aqui a gente algo que a gente chamou de qualidade de pesquisa, ou seja, a pesquisa mais complexa que a gente pode fazer são estudos de fase 1 e fase 2. E isso quase não vem para países em desenvolvimento. Fica tudo nos Estados Unidos, na Europa, de vez em quando aparece um que outro, né? Então, a gente foi medir, né, o que mudou. Então, veja, aqui o cenário é muito claro. Só quem conseguiu melhorar foi a China e a Coreia do Sul. A gente ficou, nós e vários outros países, ficamos completamente estagnados, só tendo aqueles grandes estudos globais de fase 3, né, que são típicos de países em desenvolvimento, e que muitas vezes não respondem às perguntas que a gente precisa para a nossa realidade, né? Então, aqui vocês veem outra medida que nós chamamos de qualidade de pesquisa, ou seja, que muitos países, o Brasil é um desses, a imensa maioria da pesquisa é pesquisa financiada pela indústria farmacêutica. Eu não tenho nada contra isso, mas muitas vezes são pesquisas que não beneficiam os nossos pacientes, porque resultam em tratamentos que são caríssimos, que são irrealistas para a nossa realidade e que estão fora do nosso foco. Então, vejam que, nesse aspecto, novamente, praticamente só a Ásia, os dois asiáticos que a gente avaliou, China e Coreia do Sul, aumentaram, principalmente a China, nem a Coreia do Sul, na verdade foi a China quem conseguiu aumentar a pesquisa própria, certo? De financiamento não somente da indústria farmacêutica. Então, nós sabemos que nós temos muitos entraves, né, na pesquisa, parte regulatória é infernal no Brasil, ela é ideológica há muito tempo, entra governo, sai governo, nada muda, né? Então, a gente tem um setor que trabalha de verdade com os pacientes desse tamanho e uma parte burocrática assim, de funcionários, para lidar com as coisas, né? Então, é muito difícil da gente ser competitivo, né? Então, vocês viram, eu mostrei para vocês os países aí que conseguiram fazer um grande progresso nesse sentido, né? E, inclusive, a China, né, que aumentou pesquisa própria deles, né, a gente está vendo que eles conseguiram dominar a tecnologia. Então, pode escrever o que eu estou dizendo. Em 10 a 20 anos, vai haver uma nova ordem mundial na pesquisa, que eles vão determinar as drogas que nós vamos estar usando. Tá? O pipeline, estudos de fase 1, a gente já vê, está começando já a predominar. Então, ou seja, eles conseguiram reduzir a dependência tecnológica de terceiros, né, com pesquisa própria. Eles foram muito além, na verdade, desenvolveram indústria própria, né, deles para desenvolver farmacêuticos. E isso é muito interessante, porque quando você faz isso em si faz crescer o PIB do país, porque gera muito emprego, gera renda, né? A indústria farmacêutica gera muita renda, né? Então, é uma oportunidade perdida aqui para o Brasil que dá muita dó, sabe? Isso aqui, na hora H, um dos revisores do artigo pediu para a gente colocar alguns fatores, medidas que podem ser tomadas para melhorar esse cenário da pesquisa no Brasil. Então, a gente puxou isso de um artigo que eu tinha publicado com Carlos Barrios, né, 2 anos atrás, do Educational Book da ASCO. A gente puxou, demos uma adaptada, né? E aqui, né, eu coloquei alguns. Veja, um lá, ó, é o que a doutora Heloísa falou. Vai ser a primeira citação do seu artigo, tá? Num periódico de alto impacto, do artigo do survey, né, que você fez, né? Que os pacientes têm reticência, ali, às vezes, de entrar na pesquisa, né? Então, basicamente, gente, era isso que eu queria mostrar. A gente sabe que assim, o cenário não é bom agora, mas tem reformas sendo implementadas agora. A gente espera que isso vá surtir efeito, no sentido de tornar eficiente, de desburocratizar, sabe? Só que, assim, eu acho que isso vai ser uma chavinha que a gente vai ligar, mas o impacto vai ser 10 anos depois, porque algumas coisas que eu mostrei aqui, que China estão colhendo, Coreia do Sul, eles fizeram há 15, 20 anos atrás, né? Então, a gente muda agora para
próxima geração talvez se beneficiar. Muito obrigado. Bom, eu estou muito contente, porque o que eu vou mostrar agora mostra que nós estamos no caminho da nossa realização da nossa missão. Então, essa é a diretoria, a equipe, o time Cura, para vocês conhecerem aqui, assim, acho que a maioria está aqui, eu, Alcina, Roberto, Luciana, só não está o jurídico e o tesoureiro neste momento, o nosso comitê científico, doutora Heloísa, doutor Max, doutora Lília e José Márcio e doutor William. William esteve ontem na abertura. E a nossa equipe de marketing, né? Camila, Paula e Renata. Então, esse é o nosso pequeno time que está empurrando o Brasil para a gente trazer inovação, trazer conhecimento, trazer educação. Já me ficaram bravos que eu tirei uma... Vai mais uma aí, enquanto eu vou falando. Então, esse pequeno time acredita nos nossos 3 pilares, que é conscientizar a sociedade sobre a importância da pesquisa, entusiasmar, estimular que vocês, acho que tem muita gente aqui de centro, de CEP, de hospitais, né, serem pesquisadores, e, através de diferentes atividades, a gente recolher recursos da sociedade para a gente financiar o quê? Os estudos que respondam às nossas perguntas. Os estudos que o Cura ajuda, financia, são recursos que a gente foi buscar, ou em editais, ou através de campanhas. E esses estudos, essas ações de conscientização, de campanhas, estão gerando dados, capacitando, levando o paciente a ter acesso e melhorando políticas públicas. Então, vocês vão ver daqui a pouco um vídeo que a gente fez e um folheto que vocês receberam aí, que esses folhetos nós estamos levando a hospitais para conversar com os pacientes que estão na sala de espera sobre pesquisa, para que esse paciente vá tendo um letramento, vá podendo conversar com o seu médico quando ele for diagnosticado e o médico oferecer um tratamento, ele possa dizer para o médico: doutor, isso que o senhor está me dando é melhor? Ou será que, se eu entrar numa pesquisa, seria melhor? Nós também estamos formando um comitê de pacientes, né? Por quê? Porque a gente acredita que o paciente não só participa da pesquisa, aquilo que tanto a doutora Heloísa quanto o doutor Max falaram e a doutora Renata, né? O paciente ele tem que também estar no processo, muitas vezes, que começa a pesquisa. Porque nem sempre aquilo que tem interesse o médico é aquilo que o paciente também quer. Então, isso é importante, a gente ter o paciente dentro da pesquisa. Nós estamos aqui, que eu vi chegando depois, a Júlia Mauês, que eu já conheci no começo do ano, que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, que ela está ajudando os médicos nos Estados Unidos a pensar num desenho da pesquisa. E nós também estamos fazendo isso aqui no Brasil. O Cura está instituindo um grupo que vai orientar. A Cissa e a Cris e a Ziza vão nos ajudar, junto com a Luciana, a formar esse grupo, a letrar esse grupo, de como que nós, leigos, podemos ajudar desde o desenho da pesquisa até o lado da participação da pesquisa. E a grande novidade de hoje, que é o quê? A tal da tecnologia, da inovação. Nós estamos lançando aqui em primeira mão, vocês são os primeiros a conhecer, e eu estou aqui tranquila, porque se não der certo, paciência, a gente vai pôr para navegar em algum momento, mas em primeira mão, deixa eu pegar o meu celular aqui. Estamos entregando para a sociedade civil e médica também, uma plataforma em português, onde todos nós vamos poder acessar www.plataformacura.org. E nós vamos poder lá, através dos filtros, que nem a gente compra passagem aérea, né? Uma passagem para Recife, com escala, sem escala, de dia, de noite, enfim. É uma plataforma onde a gente vai navegar para a gente saber, eu tenho um câncer tal, será que perto de mim tem um centro que está recrutando paciente para esse tipo de estudo? E, óbvio, que para a gente poder entrar na plataforma, vai ter que entender mais sobre câncer. Não dá para ser aquele paciente que fala: eu não quero saber nada, o meu médico sabe tudo e ele resolve tudo. Não é por aí. A gente tem que se envolver. Então, gente, me ajudem. Essa é a cara da plataforma. Peguem a câmera do seu celular.
Bom, isso tudo que está aqui, eu já falei, né? É um espaço digital criado para aproximar pacientes e médicos, é uma interface amigável, né? Que tem toda a curadoria do Cura para ter uma linguagem fácil de acesso. A plataforma permitirá que qualquer pessoa encontre de forma rápida, gratuita, informações públicas. A fonte da plataforma é do clinicaltrials.gov, da plataforma Brasil. O nosso objetivo é facilitar e ampliar o acesso à informação, tornando a pesquisa clínica mais transparente, inclusiva, próxima da sociedade. Fizemos, há um tempo atrás, um Cura Meeting chamado Pesquisa Clínica é uma forma de inclusão social. Desafoga a fila do SUS. Tem muito gestor que precisa entender isso. Essa plataforma tem uma iniciativa do fruto da nossa parceria com o LACOG, que teve a curadoria da doutora Tayane, que é do LACOG também, e que visa ampliar o acesso a tratamentos inovadores. Então, vocês podem acessar a plataforma do computador ou do celular. E aquele é o QR Code, por favor, tentem entrar. Não? Espera aí. Aqui, agora. Tantã. Vamos ver, eu vou fazer com vocês, tá? Não tem todos os estudos ainda, pessoal. Eu preciso de um telefone que esteja de frente, que eu acho que o meu não vai... Deu ou não? O meu não deu. Uhul! Então, ó, vamos, por exemplo, não estão todos os estudos, não estão para todos os tipos de câncer, nós estamos subindo, eu sei que essa imigração está sendo lenta, a gente está aí na luta, tá? Mas então vamos ver aqui, câncer de mama. Isso não vai ser mais, vai ser só mama, tá, gente? Está errado isso aqui, tem coisa para corrigir ainda. Câncer de mama, vamos ver o primeiro aqui, ó. Destinity, breast. Aí tem o tipo do câncer, tal. Vamos aqui, ó. Centros, mais informações. Destinity, acesse, clinical trials, tal. Tratamento, resumo do principais critérios de inclusão. Centros abertos, Hospital Erasto, no Paraná, Curitiba, CEPOM, Florianópolis, Oncosite, Juí, Hospital Amaral Carvalho, Jaú, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Salvador, Itajaí, Centro de Pesquisa Santo André. Vocês estão vendo que tem privado e público, certo? Claro, tem mais centro no Sul e no Sudeste. Essa é a ideia. Deixa eu ver de quem que é esse aqui que eu entrei no primeiro. Patrocínio Daichi. Cadê Daichi, patrocinadora? Então, tem gente da Daichi aqui? Tem? Pode contar lá que o primeiro que a gente abriu aqui, ó, sem querer, não foi pensado, tá? Mas vão ter todos, de todas as farmacêuticas e de todos os investigadores, ok? Então, gente, agora nós vamos para o debate, certo? Que é para a gente entender. Primeiro que eu estou muito feliz que nós... Está vendo? Eu estou muito feliz que as nossas ações estão dando frutos. Esses frutos pegaram. E nós temos já histórias para contar, histórias de evidências de vida real. É óbvio que a pesquisa, quando ela começa, não é uma garantia 100% que vai dar certo. Por isso que tem fases e por isso que tem regras, né? E por isso que tem regulação, óbvio, né? E tem pesquisa que não dá certo. E a gente tem que terminar, como foi a época da fosfoetalonamina, né? Da cloroquina. Então, assim, tem coisas que você pode dizer que não funciona, por quê? Porque tem que fazer estudo. Então, agora a gente vai para o debate, para a gente saber de vocês quais são as dúvidas e o que a gente pode fazer para melhorar o nosso amanhã, né? O que a gente pode oferecer, tanto vocês médicos, o que vocês podem oferecer na segunda-feira, o que nós, como ONGs de pacientes, empoderando, encorajando, né, o paciente a ser mais letrado, mais consciente, o que a gente pode fazer, qual é o nosso caminho, e o que o centro de pesquisa pode fazer, o que o CEP pode fazer. Temos uma lei aí para ser regulamentada, tem os profissionais da comunicação, jornalistas, que precisam comunicar, né? A gente sempre fala isso, aparece tantas pessoas que morreram por acidente de carro, cadê as pessoas que foram salvas pelas pesquisas? Não é? Então, está aberto o debate, e eu vou começar o debate dando a voz aqui
para... Quem quer fazer a primeira pergunta aqui da nossa time do palco? Max, Heloísa, Renata. Eu acho que talvez, né, quem, de repente, até da audiência, ou aqui do nosso painel mesmo, sobre essa experiência, né, eu achei muito interessante ali o que a Heloísa gerou naqueles dados, né, porque você vê que tem uma ambiguidade, né, as pessoas sabem que a pesquisa é muito importante, 90% é isso, né? Mas, no entanto, as pessoas têm medo, acham que estão sendo feitas de cobaia, né? Então, assim, do ponto de vista leigo, eu acho que muitas vezes isso é nossa culpa, e talvez a gente não saiba transmitir uma mensagem, né, do que é realmente uma pesquisa. Um segundo aspecto aí é jurídico, né, porque aqueles termos de consentimento com 30 páginas, assustadoras, você lembra, deve ter assinado um desses, né? O que a gente poderia fazer como médicos para desmistificar, para tirar esse medo assim que os pacientes têm de participar? Para a Isabel mesmo, pode responder, talvez. Olha, eu acho que eu fui meio autodidata, né, mas já com conhecimento direcionado, porque eu sabia já desse processo, né, da Fernanda, junto com pesquisa clínica e tudo mais. Então, quando me foi sugerido, né, que fosse para um tratamento de pesquisa, eu comecei a buscar, lógico, em princípio dá medo, porque você está num tratamento tradicional e o tratamento é até então confortável, né? Porque você sabe que vai dar em algum lugar. E a pesquisa nem sempre, né? Eu acho que talvez desmistificar essa coisa, né, do que é pesquisa. Lógico, no primeiro momento a gente sente mesmo, ai, cobaia. Não é cobaia. Conversando com a Fernanda, aí eu percebi que não era esse o caminho. E eu acho que talvez isso, né, as pessoas não conhecem mesmo o que é pesquisa clínica, né? Acho que essa é uma questão importante que a gente está aprendendo e por isso que a gente fez o survey. Que o primeiro que a gente fez foi entrevistar médico para entender o que o médico fazia com pesquisa, onde fazia, quais eram os centros capazes, né, de desenvolver que tipo de pesquisa. E ao a gente fazer esse primeiro, que também virou uma publicação, nós temos hoje o mérito de ter 2 publicações já, vamos para a terceira, se Deus quiser, e talvez a quarta, depois com a do Max. Que é outra pesquisa, é entender essa nossa população, porque a gente fala, o que acontece na Bélgica, o que acontece no Peru, o que acontece nos Estados Unidos, é diferente do que acontece no Brasil. Não é porque a gente gosta de ser diferente, porque temos uma cultura, temos uma... Eu morei fora do Brasil, em muitos países, e o passaporte brasileiro é o melhor para ser roubado. Porque o brasileiro pode ser um árabe, pode ser um judeu, pode ser um japonês, pode ser um europeu, né? Então, nós temos uma diversidade, temos um caldo bom para fazer pesquisa também. Só que eu acho que é isso que o Max falou, nós temos uma certa arrogância no saber. E como a gente acha que a gente sabe, a gente vai te oferecer uma coisa que você tem que aceitar. E quando a gente vai ver isso com o paciente, a gente vê que, às vezes, ele aceita porque ele não tem outra opção, né? Ou é a morte, ou ele não aceita porque ele tem medo de morrer. Porque ele tem medo de ser cobaia. E a gente vai ver o que significa ser cobaia. Ser cobaia é você ser um rato, né? Onde você não tem o direito a raciocinar e pensar. Então, é ofensivo falar que o participante é cobaia. Porque se a gente sabe ler e escrever e a gente raciocina, a gente vai ler aquele termo de consentimento e vai ter que entender todos os benefícios e os riscos daquilo. Mas a gente sabe que a nossa população não sabe. E por isso que esse survey nasceu, porque a gente teve um debate com a CONEP, que tem uma visão muito paternalista e protegendo a sociedade, né? Então, a gente disse, não é só sendo paternalista que a gente vai proteger. Vamos entender o que eles pensam para melhorar o buraco. Mas não para impedir que a pesquisa exista. Aqui tem uma pergunta vindo da plateia, que é,
Terão todos os estudos do Brasil na plataforma do Cura? Ou o centro precisa cadastrar com vocês? Não, vocês não precisam pagar e nem precisam... Claro que se puder ligar, a gente ajuda, mas a gente vai estar buscando, tanto no Clinical Trials quanto na plataforma Brasil, o que virá depois da regulamentação. Ou seja, uma vez que ele tenha sido aprovado pelo órgão regulador da Anvisa, que é sanitário, e o Comitê de Ética, futuramente o INEP, vai subir para a nossa plataforma. Agora, se quiser dar uma ligadinha para a gente poder estar mais atento, nada impede. E terão todos os estudos no Brasil? Sim, terão todos os estudos. Tá? Principalmente aqueles com intervenção, que vão poder favorecer e dar acesso ao paciente. Tem microfone aí? Elô. Fernanda, eu queria completar uma coisinha sobre ser cobaia, talvez até para depois a gente passar para outros temas, né? Queria aproveitar a oportunidade, ouvir da Bel e de alguém na plateia, se quiser compartilhar o testemunho, que eu fazendo esses inquéritos, né, como nós fizemos, na verdade foram 3 inquéritos. Foi um com médicos, perguntando qual era a tua predisposição para interagir com pesquisa. Depois fizemos um com estudantes da graduação da Faculdade de Medicina. Esse não foi pelo Cura, esse foi uma iniciativa do Hospital Universitário onde eu trabalho. E agora fizemos esse com paciente. E a minha impressão é que o medo de ser cobaia, ele vem de uma sensação de o paciente, quando pensa em pesquisa, aí, Bel, eu queria ouvir de você, se é isso mesmo. Ele não sabe que, ao cair para o braço que não é o braço novo, não é o braço inovador, não é o braço experimental, não é o braço que traz o novo medicamento, porque ele vai ser sorteado, a palavra é randomizado, né? 75% dos pacientes não sabem o que é randomizar. Então, randomizar é aquele momento em que o paciente é sorteado e a chance dele cair para um braço ou outro é exatamente 50%. Ninguém sabe, não há previsibilidade, mas ele vai ser sorteado e o nome técnico é randomização. Então, o paciente, eu imagino que o sentimento de ser cobaia é porque o paciente não compreende que, se ele for randomizado para o braço antigo, o braço velho, que ele tenha assegurados pela lei, pelo IGH, pelo GCP, que é as práticas de boas práticas clínicas, ele tem assegurado o direito de receber o melhor tratamento padronizado no mundo até aquele momento. Então, se fosse participar de uma pesquisa, a primeira pergunta que eu ia fazer era essa: se eu for randomizado para o braço que não é o novo, o que eu vou ganhar? O que eu vou receber? E aí, hoje, a gente tem assegurado pelas portarias, pela lei da pesquisa clínica e fora do Brasil também, de que é obrigatório que o patrocinador ele provenha o melhor tratamento para o grupo que nós chamamos de grupo controle, né? O paciente que vai ser randomizado para o braço que não é o experimental. Então, eu queria ouvir, né, de pacientes da plateia, queria ouvir da Bel, quando você se vê emocionado, porque eu imagino que o momento da doença te deixa com os nervos à flor da pele, e quando você é explicado sobre isso, se isso é uma lacuna que fica, se você compreende isso a todo momento, como é esse sentimento? Só um pouquinho, Bel. Tem mais paciente de pesquisa na plateia? Tem paciente oncológico na plateia? 2. Tá, também queremos ouvir vocês, tá? Quando me foi colocada essa questão, foi explicado realmente essa questão da randomização. Inclusive, a médica me explicou de que forma os 2 medicamentos iriam melhorar a minha saúde, melhorar assim, não a doença, né? E eu senti bastante segurança com relação a isso. Eu acho que eu recebi assim uma confiança. Eu tive uma confiança com relação a isso. Eu sabia que eu ia receber um bom tratamento, tanto com o bioespecífico principal, quanto o tratamento secundário, aí no caso, né? Elô, mas eu acho que tem uma grande missão e um grande desafio, porque eu acho que esse receio da pesquisa vai além da randomização, porque eu já presenciei casos de estudo, que era estudo 3B. 3B é um estudo de expansão, já tem estudo mostrando que aquele tratamento é eficaz. Então, nesse caso, era uma droga
já demonstrada como superior, já aprovada para uso, e é uma coorte de expansão. E aí, no estudo clínico, todas as pacientes no estudo clínico receberiam esse mesmo padrão de tratamento, que é o melhor tratamento do mundo atual, para aquele contexto. E eu já vi recusa nesse cenário, né? Ou seja, não é só, poxa, que braço eu vou cair, é só o fato, estar na pesquisa gera um medo. Mesmo que você esteja ali fazendo um tratamento que você já conhece, que é ativo, que é seguro, que é o mais eficaz, né? Então, eu acho que aí, quando eu vi esse tipo de recusa, eu falei, nossa, a gente precisa trabalhar muito, porque aqui é o tratamento que eu recomendaria para qualquer pessoa nessa situação, em qualquer lugar do mundo, e a gente está tendo acesso a essas drogas de elevadíssimo custo e está tendo recusa. Então, onde a gente está falhando na comunicação para conscientizar dessa importância, né, dessa oportunidade que é a pesquisa clínica, né? Às vezes eu acho que é até uma questão de semântica, né? Porque a palavra pesquisa gera uma ansiedade um pouco maior, assim. Eu acho que talvez isso seja, né, um problema, porque com todas as pessoas com quem eu converso e digo como é o meu tratamento e tudo mais, quando eu falo, eu estou num grupo de pesquisa clínica. Você é cobaia? Não sou cobaia. Quer dizer, é uma coisa, talvez até com relação, né, a essa palavra, né? É forte. Existe uma diferença que eu demorei para entender, e fui conversando muito com o nosso comitê científico, né? A doutora Heloísa me ajudava muito, que eu falava, por que a gente não faz essa pesquisa para ser rápida, em 2, 3 meses, né? Tal ONG fez, saiu no jornal tal. E aí, pesquisa de opinião, essas pesquisas que são feitas quando tem política, quem vai ganhar, tal, isso é pesquisa de opinião. É um levantamento de dados. Pesquisa clínica é um outro processo. Não é do jeito que o médico quer, nem do jeito que o paciente quer. É do jeito que tem que ser feito, com regras internacionais e nacionais, etc. Por isso que ela é segura e por isso que não é cobaia. E acho que cabe aqui uma pergunta, mas eu, antes de fazer essa pergunta aqui, que vai caber com isso que eu estou falando, vou responder já uma pergunta, que é, os resultados das pesquisas do Dr. Max e da doutora Heloísa, né, apresentados por eles, vão ser divulgados em meios de comunicação com linguagem acessível? Acho que não, né? A gente, atualmente, as revistas médicas, elas têm um pequeno trecho em que o pesquisador, isso até é novo, né? Em algumas revistas é novo, em outras é mais antigo, que o pesquisador tem que fazer um parágrafo, um resumo, com uma linguagem acessível, com uma linguagem leiga. Mas aí você tem lá 15 páginas, 16, 17 páginas, que são termos técnicos, e realmente, às vezes, assustam até a nós mesmos. Então, acho que serão revistas de boa confiabilidade, revistas de bom prestígio. O Max é um alto fator de impacto. A nossa, nós ainda não sabemos, a gente está aguardando, nós vamos fazer a primeira submissão para uma revista agora, nos próximos dias, mas a gente ainda não sabe se vai ser aceito, mas seguramente, não sei se Max quer comentar alguma coisa sobre essa parte de linguagem leiga, mas acho que é muito pouquinho, né, Max? Isso é um desafio, né? Mas os periódicos estão dando cada vez mais atenção. Para alguns é obrigatório, tem que ter o lay summary, né? Que é algo compreensível e que é dificílimo de fazer, né? Uma vez eu passei uma vez um fim de semana inteiro para colocar um resumo em lay summary, porque é uma ferramenta que tem de inteligência artificial, você coloca ali nas suas palavras, né? E aí eu fiz por conta própria. Gente, sei lá, eu tentei, eu acho que 100, 150 vezes, até ele achar aceitável que eu consegui fazer uma coisa. Então, para vocês verem o grau de dificuldade que a gente causa para as pessoas leigas, inclusive com termos de consentimento para pesquisa, sabe? É um exemplo ótimo. Eu sempre recomendo para meus alunos, quando ensino comunicação com o paciente, né? Eu chamo mesmo a atenção. Você, olha, pensa na palavra que você disse, se isso é compreensível para o paciente, né? Porque envolve ali a compreensão do dia a dia. O paciente tem que entender o que a gente fala. Esses lay summaries são
uma ferramenta fantástica para a gente ver como a gente não sabe se comunicar com pessoas leigas. E por isso que tem o Cura, né? Por isso tem o Cura. Para a gente poder trazer numa linguagem acessível, já que a gente tem o contato com o comitê científico e com outros médicos de outras instituições, traduzindo para a gente essas informações, para a gente criar as ações para combater o quê? Os gargalos, as barreiras, etc. E aproveito, já faço aqui uma resposta de uma pergunta, que eu já me perdi aqui, mas alguém estava perguntando se a pessoa pode, através da plataforma, entendo que é entrar em contato com o centro e dizer que tem interesse. Não. A gente recomenda que a pessoa fale com o seu médico e o seu médico que encaminha para o centro. Porque aí vai ter a linguagem científica entre a doença que a pessoa tem com o centro, para ver se ela se encaixa, se ela tem os requisitos, etc, etc. Doutora Renata. Sobre esse aspecto, mas aqui no site tem o telefone ali dos centros também, né? Aqui na plataforma traz os telefones dos centros, acho que dá esse link para um possível contato. Mas o que eu ia falar é que, pensando nessa parte de comunicação e de tirar esse tabu da pesquisa clínica aqui no Brasil, eu acho que um espaço que a gente precisa ganhar é o espaço de voz dos pacientes. Então, o Patient Advocate, que a Júlia tem muita atuação nos Estados Unidos, e vai ter aqui no Brasil também, ela vai estar com a gente em estudo agora também, mas eu acho que esse espaço de voz dos pacientes, eu acho que é um espaço que aqui no Brasil a gente precisa ainda crescer e trazer, através dessa voz das pacientes, essa quebra de mitos. Então, quebra de mito da pesquisa clínica, o que é, quais são as vantagens, né? Então, eu acho que quando as pacientes ouvem isso de outras pacientes, eu acho que isso toma uma nova forma. Então, eu acho que isso é um caminho que eu vejo para a gente poder atuar nessa parte da comunicação. Eu ia te fazer uma pergunta no início, eu acabei não fazendo. Como que é para um médico oncologista ter o diagnóstico de um câncer? Porque vocês lidam com o lado do que dá informação, né? Como que você viveu ser médica oncologista e ter que receber este diagnóstico? Fernanda, acho que desde o momento inicial, é claro, assim, no momento do diagnóstico, foi uma reviravolta. Eu fui diagnosticada depois de um dia de residência no ICESP, em que eu estava atendendo normalmente no ambulatório, e no fim do dia eu fui para o pronto-socorro com uma dor, uma febre baixa, que eu achei que ia ser algo infeccioso, e saí com um diagnóstico de um tumor renal, que acabou sendo um linfoma. Então, foi muito súbito. Eu estava trabalhando normal, fisicamente ativa, super saudável, sempre pratiquei atividade física. Então, foi uma grande reviravolta súbita. Então, aquele momento inicial foi um momento de grande temor, o que vai ser da minha vida, o que vem pela frente. Filhos, eu não tinha filhos ainda, eu era casada, eu queria ter filhos, então veio todo aquele turbilhão de preocupações. Mas eu acho que desde o momento eu encarei de uma forma, como eu já falava para as pacientes, que é algo que pode acontecer com qualquer um, né? Então eu encarei dessa forma, é algo que pode acontecer com qualquer um. Aconteceu comigo, qual vai ser a forma de eu passar por isso do melhor jeito possível? Então, do momento do diagnóstico, essa foi minha postura. O que vai ser necessário, o que eu vou fazer, qual vai ser o jeito de eu passar por isso da melhor forma possível, né? E aí, a partir daí, eu acho que a experiência do tratamento oncológico, de ser uma paciente, sem dúvida, traz um crescimento pessoal muito grande, uma mudança de visão também quando você está diante do paciente, né? Daquele olhar, eu sei como é estar no seu lugar, eu já passei por situação parecida, né? Então, algumas coisas muito simples de contato com o paciente. Tem várias coisas que eu tinha como padrão de eventos adversos, de conversar sobre o que esperar de toxicidades daquelas quimioterapias. E tinha umas coisas simples que, para mim, como médica, era muito simples, que eu nem comentava. Por exemplo, antraciclina, doxorubicina. A urina fica extremamente vermelha, extremamente vermelha. Isso para o paciente assusta, mas para o médico nunca me preocupou. Poxa, a cor da sua urina vai mudar. Eu não passava essa informação. Mas a hora que você está na posição do paciente, você fala, nossa, eu tenho que começar a falar sobre isso, porque o paciente vai assustar quando vê algo assim. Então, algumas pequenas coisas você começa a perceber.
E eu falo muito abertamente da minha história, do meu tratamento. Então, isso é algo que eu troco figurinha com o paciente. Eu falo, não, no meu tratamento eu fiz assim, eu fiz suplementação nutricional dessa forma, porque nesse momento do tratamento eu tive uma dificuldade, esse tipo de suplementação me ajudou, né? Atividade física, como foi isso, como foi a volta. Então, como eu falei, eu era muito ativa, eu tentei continuar ativa durante o tratamento, mas o baque é enorme físico, né? Então, como eu falei, eu fiz 6 quimioterápicos de uma vez, ao longo de 7 meses. Então, quando eu fui retomar a atividade física, eu fui fazer uma corrida do UCESP Run 1 mês depois do término do meu tratamento. Eu era corredora. Com menos de 1 quilômetro, eu sentei no meio-fio, falei, vou desmaiar, estou tonta, estou passando mal, vou desmaiar. E aí, quando minhas pacientes falam, pós um tratamento de um câncer de mama, estou retomando a atividade física, estou com tontura, estou com mal-estar, eu falo, calma, eu sei como é, isso vai melhorar, vamos aos pouquinhos. Então, eu tenho muita coisa que eu compartilho da minha vivência com as minhas pacientes hoje. Então, eu tiro o lado positivo, né? A limonada do limão e tento pegar o Não, que vamos torcer que todos os médicos tenham câncer para entender o outro lado, né? Vamos levar a sociedade para entender e poder ajudar vocês, né, a ver os dois lados para a gente poder pensar em terapias melhores. Eu lembro também de quando eu era só acompanhante de paciente, né? Porque o médico ele é oncologista, né? Ele não é psicólogo, padre, mas acaba sendo várias coisas, esse pai, né? E eu lembro que uma paciente falou para o doutor, como o tratamento que ela fazia, ela era jovem e estava com ressecamento vaginal, né? Então, meu relacionamento, não sei o que e tal, e ele respondeu para ela assim, e levantou, toma um copo de vinho e passa. E eu, Fernanda, né? Sendo Fernanda, fui atrás dele e falei assim, escuta aqui, falta de respeito. Você é mulher? Você sabe o que é uma relação sexual com uma mulher? Você sabe o que é para uma jovem não poder ter uma relação sexual? Poxa, Fernanda, mas eu não sou psicólogo. Eu falei, mas essa não é a resposta, né? Então, é difícil, eu acho que entra até nessa questão do gênero, né? Entre o papel médico-paciente, entre o gênero, ou seja, acho que você, por ser paciente médica, você pode flutuar agora entre muitos espaços. Acho que isso é ruim, mas é bom, né? Tem mais pergunta aqui da plateia, e tem mais alguém aqui? Então, tem aqui, Laura Dib perguntando, para o paciente Isabel, no seu caso, você identificou alguma diferença entre o tratamento habitual, oferecido no serviço de saúde comum, e aquele recebido no contexto da pesquisa? Caso sim, essa diferença foi percebida como positiva ou negativa? Sua percepção alterou do início do acompanhamento com a pesquisa para o momento atual? Ela quer entender se o tratamento que você teve é diferente do que se você tivesse num tratamento convencional. Olha, assim, eu não sei se é em questão da atenção ou tratamento. Na verdade, eu tive muita sorte, né? Assim, eu participava. O meu tratamento era feito num convênio, né? E a minha médica, ela já entendia a pesquisa, porque ela tinha proximidade com esse grupo no qual eu faço o acompanhamento. E ela sempre foi muito aberta e muito atenciosa, mesmo porque, assim, eu me identifiquei muito com ela, né? Então, a gente trocava muita figurinha também. E depois também não senti assim tanta diferença na questão da atenção, né? Senti sim bastante com relação ao tratamento, né? Com o tratamento que eu tinha e o tratamento que eu iniciei depois, né? Foi bastante grande a diferença, né? Mas não sei se eu respondi. Vamos ver, se ficar dúvida, ela pergunta de novo. Eu vou adiantar uma resposta aqui, e também acho que tem a ver com o que a doutora Renata falou. No site, ou na plataforma, tem o telefone do centro. Por quê? Porque são os dados públicos que estão na plataforma do Clinical Trials e na plataforma Brasil. Então, a gente simplesmente está imigrando os dados. Então, o que está lá está público,
LGPD, minha consultora, disse que é ok, dado público, a gente pode pôr dado público, né? Se algum centro não quiser que a gente ponha o telefone, aí nós vamos ter que fazer um filtro, porque já está no dado público, né? Por isso que está o telefone lá. Mas a gente recomenda, na orientação, que não é o fato de você ligar para o centro e falar, eu quero me candidatar, que você vai ser incluída. Então, o ideal é, mesmo tendo o telefone lá, você passar esse telefone para o seu médico e o seu médico vai entrar em contato com o centro, né? Tem uma outra pergunta aqui. Doutora Heloísa, do Fernando, nosso amigo aí da Braco. Doutora Heloísa, a sua opinião a respeito da comunicação sobre pesquisa clínica, você acredita que seja mais eficiente capacitar diretamente os pacientes ou os médicos que podem orientar e esclarecer as dúvidas de seus pacientes? Com frequência discutimos o assunto na Abracro e eu gostaria de saber a sua opinião. Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que ambos, né? Fica bem claro que precisa haver um trabalho bilateral. Inclusive, eu mencionei o inquérito que nós fizemos com médicos e a gente descobre coisas surpreendentes, né? Nesse estudo, a gente viu que os médicos eles se engajam um pouco em pesquisa. 1/3 encaminha 1% ou conversa com 1% dos seus pacientes sobre pesquisa. Então, os médicos se importam pouco com pesquisa. E, de maneira geral, a comunicação, que já não é excelente por causa de inúmeras pressões por outras atividades, temos que dar conta, muitas vezes, de uma agenda muito extensa, então, sacrificamos a comunicação, não conversamos, como a Renata mencionou, aquilo que a gente julga que é menos importante, mas é menos importante para a gente, não para o paciente. Então, claramente, acho que o médico é uma parte super importante para a gente trabalhar, mas penso que precisa trabalhar em paralelo com a população também. Tem outra pergunta aqui, da Isabela Basso, do Centro Pérola. Como lidar com as obrigações legais e a necessidade da simplificação para garantir a acessibilidade? O termo de consentimento citado pelo Dr. Max é um bom exemplo. A lei pede que tudo esteja descrito, mas os pacientes vão precisar ler um documento de mais de 30 páginas. Quer comentar? Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Porque claramente, né, os leigos têm dificuldade de entender. Eu entrei numa tese, né? Eu acho que eu posso falar porque teses são públicas, né? Num hospital de elite de São Paulo, pacientes que iam fazer transplante de medula óssea. Então, eles têm que consentir para isso, porque é um tratamento extremamente complexo, né? E de alto risco, inclusive, né? E tem um termo, isso passa no jurídico e tal. E a tese foi avaliar, né, por especialistas, o que os pacientes entenderam do que eles assinaram. Foi uma catástrofe, não entenderam nada, sabe? Embora parecesse, lendo, que estava absolutamente apropriado. Então, é aquela questão ali da linguagem, né, e também pega o paciente numa situação vulnerável, né, que você tem mais chance de aceitar alguma coisa que é muito desconhecida, né, se você está com muito medo da sua doença, né? Então, tem todos esses aspectos, mas também, ao mesmo tempo, como é que vai deixar o paciente sem a oportunidade de fazer o transplante? Porque ali era a chance dele de dar certo, né? Então, é uma questão muito complexa. Eu sempre impliquei bastante com esses termos de consentimento, porque eles são irrealistas, sabe? Eles já vêm de departamentos jurídicos globais, que, em geral, são muito americanizados, onde as coisas são muito pesadas, né, jurídicas. Aí são traduzidos, né, às vezes não se enquadra na nossa realidade, na capacidade de compreensão do paciente. Então, se um dia alguém fizer uma pesquisa, não sei se tem uma, nunca vi, né, de consentimento de pesquisa, aplicar e depois avaliar se o paciente entendeu realmente o que ele assinou, eu acho que o resultado seria pior que o dessa tese que eu entrei de transplante. Fernanda, posso dar um spoiler? Depende. Essa questão do termo, né, ela é muito sensível, bem como a compreensão de termos específicos de pesquisa. Então, acho que tem duas notícias, né, positivas. Uma é um evento que tem amanhã, que é promovido pelo Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama, que eu tenho a honra de participar com a Júlia, em que nós faremos uma oficina para pacientes, desmistificando o TSLE, né? Então, o exercício que a gente criou, nós vamos entregar um TSLE no mundo real para as pacientes, né? E vamos ver o que elas acham disso tudo. Mas isso é uma ação, mas, paralelamente a isso, o Cura está desenvolvendo, juntamente ao Comitê de Pacientes liderado pela Luciana,
uma agenda permanente em que a gente vá aos hospitais que têm um alto potencial de recrutamento de pacientes, para explicar aspectos como, por exemplo, o TSLE para os pacientes potenciais candidatos à participação em pesquisa. Isso será feito de forma organizada. Então, uma agenda permanente, planejada, por exemplo, para um semestre, em que a gente vai ao hospital para fazer pequenas oficinas explicando esses termos de forma bastante apropriada e de pertinho do paciente e sem pressão por outras tarefas. Vamos dedicados, né, a fazer só isso. Falei que é um spoiler, porque esse é um projeto do Cura para 26. Isso. Já está começado, né? Porque já temos aí os dados e tal. Eu vou responder algumas perguntas aqui bem brevemente para a gente já ir para as considerações finais, tá? Então, aí a Israel Cruz, do AC Camargo, pergunta: quando o médico se depara com um protocolo de pesquisa, o que mais atrai o médico? E como podemos mostrar para o paciente a importância dele ser assistido mesmo no controle? Vou tomar aqui a resposta para mim, porque eu passei isso muito na sala de espera, quando o médico encaminha e vai embora e o paciente fica sem saber, né? Então, ao a gente entender a importância da pesquisa e mostrar que, mesmo que ele caia no braço controle, ele vai ter o melhor, porque senão seria crime o paciente ter no braço controle algo pior do que ele teria no tratamento convencional. Então, é mentira que no braço controle o paciente vai tomar placebo, água com açúcar. Muitas vezes no SUS, o braço controle ainda não entrou na incorporação do remédio que ele teria no controle, né? Então, acho que assim, é com dados, é com informação. Além de ele ter acesso a exames e outros profissionais, assistente social, às vezes até ajuda de transporte, alimentação, que ele talvez não tivesse no tratamento convencional, né? Só uma palavrinha completando isso, eu não teria no braço controle pelo tratamento que eu estava fazendo. Aliás, mesmo que eu fosse para o braço controle, eu não teria o mesmo tratamento onde eu estava fazendo o tratamento convencional. Seria melhor do que o que você estava tendo. Exatamente, você é o exemplo disso. Tem uma outra pergunta aqui. Do ponto de vista médico e do paciente, como a indústria farmacêutica poderia apoiar de forma mais eficaz o recrutamento de pacientes para os estudos clínicos? Vou deixar para vocês médicos, porque eu tenho uma opinião que, se é para apoiar o Cura, é uma forma muito bem-vinda de apoiando o Cura, a gente está conscientizando a população sobre a importância da pesquisa. Médicos, como que a indústria farmacêutica pode apoiar o recrutamento? Eu acho que de diversas formas. Eu acho que com o apoio a iniciativas como a do Cura, realmente é um excelente caminho. Apoio a iniciativas como a iniciativa do GBCAM, que amanhã vai ser ter uma iniciativa voltada para pacientes e para informação e para letramento de pacientes. Isso também é um aspecto muito positivo. E, claro, puxando a sardinha para a minha parte de pesquisadora, gente, apoiando projetos brasileiros. O projeto de iniciativa do investigador de iniciativa brasileira. A gente não quer, como o Dr. Max colocou, só participar dos estudos multicêntricos de fase 3. A gente quer apoio para os nossos estudos locais, para crescer internamente na pesquisa clínica. Então, esse tipo de apoio, acho que a gente tem que ter uma competitividade diferenciada para a gente poder conseguir fazer nossas pesquisas, né? Respondendo a outra pergunta aqui, que alguém sugere, Albany Gomes, que a gente também tenha estudos de oncohemato na plataforma. Vamos ter. Como eu disse, essa é um lançamento, onde a gente está subindo pouco a pouco, né? Isso tem um tempo aí, que eu não sabia que tempo que é, mas tem um tempo, que é a nuvem, né? Essa coisa de subir e tal. E nós vamos ter, quem sabe no futuro, até de outras doenças que não só as oncológicas, tá? Vamos indo para a etapa final. Antes da gente ir para as considerações, eu vou pôr o vídeo do Cura, da campanha, aproveitando a presença do Dr. Luiz Fernando Correia, que é o nosso embaixador, que desde que o Cura nasceu, acho que antes da gente ter CNPJ, não foi? A gente estava junto aqui no TJCC,
E eu falei para ele, preciso de apoio, eu preciso de gente que dê voz para o cura, eu preciso de não só médicos que se engajem, centros de pesquisas, os CEPs, a parte regulatória, deputado, senador, sei lá, paciente, mas jornalista, né? Então, por favor, o vídeo do cura. Você já ouviu falar sobre pesquisa clínica? Sabia que ela é essencial para criar novos tratamentos que salvam vidas? Pesquisa clínica envolve estudos que avaliam novos tratamentos, medicamentos e procedimentos médicos. É assim que descobrimos terapias inovadoras e prevenimos doenças e alcançamos novos resultados clínicos. Graças à pesquisa clínica, medicamentos como antibióticos e terapias contra o câncer foram descobertos. Além disso, ela promove avanços científicos. Qualquer pessoa que atenda aos critérios do estudo clínico pode participar. Idade, sexo, condições de saúde e, claro, a aprovação do médico são alguns dos fatores que determinam a elegibilidade. Os participantes têm acesso a tratamentos sem custo e acompanhamento médico de ponta, além de contribuir para descobertas que ajudam a sociedade. Preocupado com sua saúde e segurança? Saiba que os estudos seguem rigorosos padrões éticos e sanitários. Eles são aprovados pelos órgãos competentes do governo que revisam todos os aspectos do estudo. Os participantes são acompanhados de perto durante todo o processo por meio de consultas, exames e monitoramento regular. Além disso, sua participação no estudo clínico é sempre voluntária. A segurança e os direitos dos participantes serão garantidos. Você só irá participar de um estudo clínico se você quiser. Lembrando, a sua participação é voluntária. Tudo será explicado detalhadamente antes da sua decisão. Fique tranquilo, você não será uma cobaia. Converse com seu médico para saber mais. Ele pode te orientar sobre os estudos científicos disponíveis e verificar se você preenche os requisitos necessários. Venha contribuir para descobertas que podem ajudar a sociedade e futuros pacientes. Para saber mais sobre pesquisa clínica, acesse o site do Cura, www.projetocura.org. Então, se você tem um hospital, uma clínica e quer que a gente vá conversar com o público que frequenta o seu hospital sobre, entre em contato conosco e a gente organiza reuniões constantes e levando material. Eu queria aqui ver se o doutor Luiz Fernando Correia quer dar uma palavrinha, já que ele é o narrador do nosso vídeo e o nosso embaixador, e temos a honra de tê-lo aqui conosco, e um representante aqui da Voz da Saúde. Obrigado, Fernanda. É uma honra estar aqui nesse congresso, como sempre, e uma honra fazer parte do Cura desde o início. Eu queria só aproveitar, né, nas falas que a gente ouviu aqui, nas perguntas sobre comunicação, como é que a gente passa isso? É através, a partir da publicação científica, uma das missões do Cura é transformar essa informação numa informação palatável para os jornalistas, que torna essa informação, por sua vez, disponível para a população leiga em geral. E eu acho que uma coisa que cada vez mais está na minha cabeça com relação a como espalhar informação e desse tipo. Eu faço sempre analogia com as vacinas. Eu sou da época do Zé Gotinha, né? Eu já sou mais velho, e acho o Zé Gotinha o máximo, adoro o Zé Gotinha. O Zé Gotinha fez parte da minha infância, da minha vida, e não pode sumir. Mas hoje em dia, gente, o Zé Gotinha já não fala para todo mundo. Isso é uma realidade. O Zé Gotinha fala para... É uma memória afetiva da minha geração e dos meus pais, né, que nem estão aqui mais. As novas gerações têm outras referências. O que a gente talvez tenha que fazer, aí é uma missão para os nossos membros da comissão científica, a gente pode ajudar nisso, temos que identificar na sociedade civil quem são essas pessoas. Porque não adianta, se a gente for, meus colegas médicos, se formos hoje aí em São Paulo, na Quebrada, não vão ouvir a gente. Nas comunidades lá de Porto Alegre, talvez não escutem a gente. Ou escutem, mas não vai bater no fundo. A gente tem que chamar, sabe quem? Chamar o MC da Quebrada, explicar o que é pesquisa clínica para ele. Chamar os líderes religiosos de todas as fés e todas as profissões, seja qual for,
pastor, padre, pai de santo, seja quem for, chamar os líderes comunitários e falar com essas pessoas, educar essas pessoas, que são eles que replicam as informações para as comunidades hoje em dia. São eles que falam na internet. Fazer, de repente, um grupo de jovens, talvez nas escolas de Porto Alegre, vocês estão mais perto. Eu falo Porto Alegre porque vocês estão no sul, é mais fácil. Mas em qualquer lugar. Só tem um do sul aqui. Ah, é? Só o Max. Ah, eu não sei porque, eu achei que todo mundo era de lá, então desculpa. Mas montar um grupo de jovens, né? O pessoal do ensino médio, que já consegue ouvir uma conversa dessas, talvez sejam essas pessoas que tenham que falar sobre pesquisa clínica para o público. Porque eles falam direto na internet, eles usam o telefone, eles vão usar um termo que a gente não vai usar nunca numa palestra, ou mesmo o mais informal que seja, e aí vão conseguir, sim, disseminar essa informação. Talvez fique aqui essa missão, viu, Fernanda? A gente criar esses novos caminhos, essas novas avenidas de comunicação com a sociedade civil. Gente, quero agradecer a todo mundo que veio aqui. Pensem no Projeto Cura, apoiem o Projeto Cura. Pesquisa clínica é fundamental. E a gente tem falado muito nos últimos dias, ouvido muito falar em soberania, né? É uma palavra que está na cabeça de todo mundo. Pesquisa clínica no Brasil, em pacientes brasileiros, organizada por brasileiros, avaliando a genética, a diversidade genética, como a Fernanda falou, vai sim ser soberania para o nosso povo. E é fundamental que a gente tenha o controle disso. Então, essas pesquisas têm que ser feitas aqui, controladas pela gente. E, se possível, também com os dados guardados pela gente, né? Para começar a história. Valeu. Obrigado. Por isso que você é embaixador, para liderar essa caminhada agora com os MC da vida. Bom, considerações finais. Dr. Max, um minutinho aí para você se despedir, deixar a sua mensagem. Só um comentário. Então, eu achei a Isabel, uma das primeiras coisas que ela falou ali foi da pesquisa do nome assustar, né? Aí me ocorreu, sabe, Isabel, que a gente viaja muito na América Latina, e não é pesquisa, né? É investigação. Então, a gente, quem sabe, mudar de pesquisa para investigação clínica, para ser mais palatável, né, para os pacientes, né? Bom, pessoal, eu gostaria de lembrar compartilhar com vocês a minha opinião, né, sobre pesquisa. Eu acho que pesquisa transforma a história natural do câncer, transforma o resultado, transforma a vida das pessoas. E a conscientização transforma a atitude das pessoas em relação à pesquisa. Então, eu queria que todos fossem hoje com essa lembrança de que, ao se deparar com esse tema, pesquisa clínica, que de alguma maneira se engajem conosco aqui nessa campanha de conscientização em função de explicar os benefícios das pesquisas. Eu estou aqui ruminando com algo que ele comentou agora, porque dentro do caso que eu falei, que a gente teve recusa do estudo, que era o estudo em que ia receber uma terapia que já era uma terapia padrão, aprovada, eficaz, uma das falas que trouxeram, que uma paciente trouxe, foi que ela tinha conversado na comunidade religiosa dela e, depois dessa conversa na comunidade religiosa, decidiu não participar do estudo. Então, você falou isso e me marcou muito, porque eu acho que realmente, eu acho que a gente tem que chegar na forma certa de comunicar, quem que vão ser esses agentes de comunicação para a nossa mensagem da pesquisa se espalhar. Então, fica aí esse desafio, essa missão para a gente chegar, né, na comunicação certa. E no mais, agradecer muito o convite, viu? É raro eu falar como paciente, então, obrigada por me dar esse espaço. E, em termos de pesquisa, parabéns para todos aqui. Nós somos o time que agarra firme nessa missão. Muito obrigada. Bom, eu aqui só tenho que agradecer, primeiro, a Fernanda e ao Projeto Cura, e a todos vocês, pesquisadores, porque eu tive essa possibilidade, né, de participar de um tratamento de pesquisa clínica, possibilidade que, como a doutora falou, eu lembrei, a minha mãe não teve e o meu marido muito menos, né? Mas, enfim, eu agradeço realmente a pesquisa clínica, né? E tão recentemente eles se foram também, né? Muito recentemente. Bom, eu quero agradecer a presença de... Sou paciente paliativa, trato na clínica oncológica do Brasil. Gostaria de perguntar se
existe pesquisa voltada à paciente paliativa. Começamos agora a dar voz ao paciente, né? A pôr em prática, né? Ouvir o paciente, né? Porque eu vim aqui em busca disso, né? Hoje nós não temos visibilidade. Nos apontam desde o início do tratamento. A sociedade nos exclui e nós não temos voz. A voz é ouvida através de vocês, médico, político, né? Os famosos. E nós, pacientes, que estamos ali escondidos dentro do nosso casulo, né? Eu acho que nós temos que ter oportunidade. E eu gostaria que vocês me respondessem se eu tenho condições de, através de vocês, de terem uma pesquisa voltada a nós, pacientes paliativos. Porque na minha região, Belém do Pará, eu ainda não ouvi falar e gostaria muito que vocês entrassem na minha clínica oncológica do Brasil, que não é voltado para o protocolo, mas eles tratam o paciente, o paciente em si. Por favor, me respondam e me dê essa oportunidade. Muito obrigada. Queria agradecer aqui a tua pergunta e já dentro da minha visão leiga, né, te dizer que nós estamos sim preocupados com todos os pacientes, não só aquele que foi descoberto com o câncer primário, mas com todos os tipos de câncer e com todos os tipos de fases de estágio do câncer, né? Sabemos hoje que tem muitos pacientes metastáticos vivos, porque foram feitas pesquisas para que esses pacientes, se não têm a cura, pelo menos tenham a qualidade de vida. O Cura nasceu dessa história, de uma paciente que lhe deram 6 meses e ela está viva comigo até hoje, com 15 anos depois do diagnóstico. Por isso que nasceu o Cura, porque eu fui vendo e fui vestindo a camisa dos pacientes que estavam vivendo o processo de pesquisa. Então, minha querida outra irmã, sister, que nem a Bel, Ilma, que eu acompanhei, que o médico encaminhou para uma pesquisa, ela já está hoje numa outra pesquisa, não mais do início, e isso era uma realidade fora do Brasil. Então, por isso que foi fundado o Cura, para a gente poder trazer essas realidades para a América Latina também. Então, você vai ter, sim, respostas, porque a gente está lutando por vocês, pacientes. Então, só para finalizar aqui, porque nós temos aqui o nosso tempinho, né, para poder entrar outro painel. Então, a tua mensagem está registrada, é o nosso ideal, que é fazer pesquisas com pacientes brasileiros, não só para cura, mas para qualidade de vida. A gente falou isso logo no início, né? E com as nossas dificuldades, como disse o doutor Luiz Fernando Correia. Então, assim, quando nós fundamos o Cura 10 anos atrás, nós fomos a instituição vanguardista, a única no Brasil e na América Latina a falar da importância da pesquisa no combate ao câncer. Nós fizemos o slogan, pesquisa salvam vidas, pesquisa é inclusão social, pesquisa desafoga a fila do SUS. Tá? Por quê? Porque é isso que a gente acredita, porque a gente tem experiências para mostrar. A Ilma está viva, mora em Houston, mas está viva, e está fazendo uma pesquisa. Cada 3 semanas ela vai lá fazer o tratamento dela. Então, eu quero só agradecer a todos que estão aqui, agradecer a nossa mesa, nossa bancada, e agradecer aos pacientes, que é o que nos motivam, né? Hoje, tem algumas ONGs já falando de pesquisa, e eu não vejo como competição, eu vejo como semente plantada. Ou seja, o Cura plantou uma semente que ou é com o médico que vai se capacitar para ser pesquisador, ou são as enfermeiras, ou são os nutricionistas, porque todo mundo tem que fazer pesquisa, não é só o oncologista, né? Toda a rede da pesquisa. Então, a gente fica muito feliz que outros estão fazendo e falando de pesquisa, mesmo aqui no TJCC. Aqui a gente faz parte de um GT de pesquisa, tem membros desse GT aqui. Então, eu sou muito feliz, porque se a gente não vê a cura, mas a gente plantou, e a gente sabe que tudo que se usa hoje, seja para pressão alta, seja para dor de barriga, começou aonde? Na pesquisa. Então, a gente tem que fazer mais para a nossa realidade, para a nossa alimentação, para o nosso clima, para os nossos remédios, e com baixo custo, né? Dentro daquilo que o governo e as instituições privadas possam pagar para a nossa população. E nós nos empoderando para poder fazer o quê? Políticas públicas e cobrando. Então, pessoal, super obrigado. TJCC, mais uma vez, brilhando. E, então, encerramos esse painel com muita esperança e com o compromisso e a certeza que estamos conectando pessoas, instituições, criando a nossa rede
e que essa rede vai transformar realmente a nossa sociedade brasileira. Mas a gente tem que sair da cadeira e tirar a mão do bolso também, porque cada R$1 ajuda a gente a pagar uma pesquisa, não só o valor integral dela, mas, às vezes, o registro de uma pesquisa num órgão regulatório. Então, apoiem, sejam voluntários e doem também para que a gente possa ter recursos para financiar os estudos acadêmicos. E também estamos aguardando aí as farmas e outros para a gente falar sobre a continuidade da nossa plataforma cura.org. Muito obrigado e um bom TJCC para todos. Fotinho?